dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Você usa a sua embreagem corretamente? Você se preocupa com isso? A maneira correta de usar a embreagem da moto? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, a embreagem não é simplesmente segurar, soltar, passar a marcha e andar reto. Ela é muito mais minuciosa. O que acontece? Quando você vai fazer uma condução em baixa velocidade, principalmente em condução em baixa velocidade, você vai utilizar muito a embreagem. Você vai usar muito aquele ajuste fino da embreagem, né? Que é o controle de embreagem junto com o freio, junto com o acelerador. No caso da condução em baixa velocidade, você vai utilizar muito a embreagem como acelerador, porque você estaria usando o freio traseiro, né? Não o dianteiro. Você estaria em curva, né? Numa velocidade bem baixa, então não teria por que usar o freio dianteiro. O freio traseiro já seria o suficiente para manter a moto junto com o controle da embreagem e com a aceleração, manter a moto ali inclinando e indo suavemente em baixa velocidade. Como é que seria esse controle? Como é que seria esse uso adequado da embreagem? Bom, primeiro você teria que treinar, praticar um pouco, prender, soltar, andar um pouquinho reto, né? E soltando, e acelerando, e soltando, prendendo e acelerando, para você ver o movimento, né? Como que a moto se comporta. Ela vai devagar, vai acelerar um pouquinho, vai devagar, vai acelerar um pouquinho. Isso você utilizando a embreagem, o acelerador e o freio traseiro. Lembrando que o freio dianteiro é mais em média alta velocidade. Nesse caso, que é para condução em baixa velocidade, o traseiro funciona e funciona muito bem. Então, como é que a gente treina isso? Reto, segurando a embreagem, né, conduzindo como se estivesse pronto para fazer uma curva em baixíssima velocidade, e você vai soltando, acelerando, ao mesmo tempo pressionando um pouquinho, usando o freio para manter sem cair, né? Manter uma velocidade, mas nem muito pouco, nem muito acelerado. Com isso você vai perceber que toda vez que você libera um pouquinho, a moto acelera. Quando você segura um pouquinho, ela baixa um pouquinho, porque vai liberando o motor, vai liberando tração para a roda traseira. Então a embreagem é muito mais do que simplesmente apertar e soltar. Ela exige um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, porque através dela você vai ter um controle muito maior da sua condução, junto com o acelerador, junto com o freio traseiro e em maiores velocidades também com o freio dianteiro. Vamos falar um pouquinho das reduções, né? Você está numa sexta marcha e quer ir para a segunda, primeira. Será que poderia apertar uma vez só, fazer todas as transferências, chegar na primeira, segunda e ir soltando? Você até pode fazer isso, mas não é aconselhável. Primeiro que se você está numa velocidade que corresponde aí à quinta, sexta marcha, para você cair para uma primeira e segunda, você teria que estar numa velocidade muito mais baixa. Então se você está numa velocidade acima, né, de 60 km, 50, 60 por aí, e você tenta encatar uma segunda ou uma primeira, você vai ter um tranco na moto. Isso vai desestabilizar totalmente, né? É perigoso e prejudicial também. Vai desgastar um monte de peça ali. Então, o correto seria você fazer essa transferência, reduzir de uma a uma, de sexta para quinta. E aí como é que funciona? Você transferiu de sexta para quinta, você automaticamente está usando o freio, porque se você quer diminuir, você não vai usar só o freio motor. O freio motor até para a moto, mas ele não é para isso. Ele auxilia, ele ajuda muito a segurar e ajudar a frear a moto sem gastar tanto nos seus freios, né? O uso do freio motor é assim, de muita utilidade. Então você vai fazer a primeira redução, a primeira marcha, vai descer uma, você diminuiu, passou a marcha, soltou, de novo, soltou, passou outra, soltou. O ideal é que você solte lentamente, pode ser rápido, constante, mas de uma forma que o movimento vá e volte, né? Não é simplesmente soltar e sentir. Se você sentir um tranco quando você faz essa transferência, é porque está totalmente errado, né? Tem que fluir suavemente. Você tem que transferir a marcha e não perceber. Você vai ouvir, vai sentir, você já conhece sua máquina, você vai perceber, mas não pelo movimento, não por aquela
aquele tranco que ela dá bruscamente. Aquilo é porque ou você soltou rapidamente a embreagem, ou você está acelerando muito e a velocidade não está compatível com a marcha que você colocou. Então, a primeira coisa é, vai reduzir, segurou a embreagem, transferiu no pé, freou um pouquinho e vai soltando suavemente, junto com o acelerador, conduzindo de acordo, né? Se você está querendo reduzir, você não vai acelerar muito. Você vai segurar o freio, vai soltando a embreagem aos pouquinhos e soltando junto o freio, né? Vai transferir a outra, mesma coisa. Segura, transfere, freando, solta os dois. Para ter uma passagem bem suave, a ponto de não se perceber. Isso na redução. Então, falando em redução, o freio motor é importantíssimo para ajudar a frear a moto. Que a gente acha que só os freios, o freio às vezes até dá conta, mas sofre muito, né? Aproveitando aqui o gancho, falando de freio, a gente tem muita essa preocupação sobre freio traseiro, freio dianteiro, a finalidade dos freios, né? A gente pensa que o que para a moto é o freio, não. O freio, o que ele faz? Ele para o giro da roda. A roda vai parar de girar, porque o freio segurou. Então não adianta, por exemplo, você segurou até um determinado ponto, a roda já parou de girar, ela já foi travada. Só que ela continua andando. Então não adianta você trazer, pisar, ficar em pé na moto para arrebentar o freio traseiro ou apertar o máximo o dianteiro achando que ela vai parar mais rápido. O que faz a moto parar realmente é o atrito do pneu com o piso, com o solo, com a pista. Então, para a gente incluir nessa frenagem, né, mais segura, a gente tem que se preocupar com o pneu, a gente tem que se preocupar com a estrada, né, com as intempéries, por exemplo, se estiver chovendo, aí é outra pilotagem, né? Se tiver areia, se tiver óleo, tudo isso vai influenciar na frenagem da moto, mesmo que para todos eles você aperte da mesma intensidade. O que vai parar a moto é o pneu em contato, em atrito com o solo. Então a gente tem que ter, porque muitas vezes você capricha na freagem e tal, troca pastilha, melhor que tem, mas você não se preocupa com o pneu, você não tem atenção com a estrada. Outra coisa importante é a calibragem. Não se deve passar muito da calibragem, aliás, eu sempre sigo o padrão, o manual, mas não se deve, por conta própria, né, se você tem na sua moto 33 na frente, por exemplo, você fala, eu vou colocar 40 que eu vou andar mais, fico mais tempo sem ter que calibrar. Isso está errado, porque quando você... Primeiro a gente tem que seguir o manual, né, porque quem fabricou sabe mais do que você o que é para saber. Não ser em pista, né? Pista a gente sabe que, por exemplo, os caras têm uma calibragem diferente, né? Moto esportiva, normalmente a traseira deles é um pouco mais abaixo do que a dianteira, para ter mais aderência, né? Mas nós estamos falando aqui de uma pilotagem normal, como é o nosso caso na cidade. Então o manual está ali para ser seguido. Se você passa muito disso, você vai deixar muito arredondado a base. E com isso vai ter pouco contato com o solo. Pensa, o pneu está assim, está muito cheio, ele faz isso. Só vai tocar isso. Se ele tiver com menos calibragem, vai ter mais contato de borracha com a pista. É claro que você vai seguir o manual já fala. A minha, por exemplo, a Speedmaster é 33 e 37 atrás. Eu posso até dar uma diminuidinha, até porque eu sou leve no traseiro, mas aumentar, porque quando você diminui muito, você acaba gastando mais combustível, você acaba gastando mais pneu, mas a possibilidade de derrapar é maior quando você enche muito pneu. Então aquele pneu quase estourando ali é perigosíssimo, porque tem pouco atrito com a pista, né? Então a calibragem do pneu também faz parte desse nosso kit aqui de frenagem. E a embreagem, que é a utilização do freio motor, que vai te ajudar muito. Porque se você só usa os freios para frear, você acaba forçando muito, né? E às vezes por muito tempo freando uma distância mais longa, você vai esquentando tudo ali, vai complicando
as peças vão sendo usadas, né, com mais frequência e acaba desgastando com mais facilidade. Então o freio motor, ou seja, a redução é muito importante. O que não pode é você fazer uma redução de sexta, jogar para primeira, segunda e tentar, porque se você segurar na embreagem, o motor está totalmente solto. Você pode engatar até a primeira que ela entra. O problema é segurar quando você solta. Uma moto numa velocidade para sexta marcha, você engatou a primeira, quando você solta é um freio. Vai ser um arrasto ali que a moto vai dar, né? Então, para evitar isso, você tem que ter consciência da embreagem. Aquele manetezinho ali é muito importante que você treine, pratique, a soltar a embreagem com suavidade. Pode ser rápido, não precisa ser lento, mas é com suavidade, é com constância, não é assim. Você vai transferir de uma para outra, e isso para velocidade também, para subir marcha, que nós estamos descendo na redução, mas você está de segunda, que aí para terceira, aí ao invés do freio trabalhar em harmonia, vai ser o acelerador. Você vai transferir, subir uma marcha e liberando enquanto acelera. Porque se você está aumentando a velocidade, com certeza você vai ter que acelerar. Então essa liberação do manete aqui, ó, é muito importante. É muito interessante que a gente pratique para que tenha essa consciência, né? Para que você faça isso. Você vai ter mais esse problema em baixa velocidade. Quando você for tentar conduzir em baixa velocidade, fazer uma curvinha, né? Assim, tipo 20 quilômetros por aí, em torno disso, você vai ter que usar, porque se você liberar demais, a moto tende a ficar em pé e acelerar. Se você deita demais, se você aperta demais, você libera o motor, ele está solto, então ela pode cair. Por mais que você acelere, só vai ter barulho, ela vai tombar por causa do peso, né? Então esse controle junto com o acelerador e o freio traseiro, que é o que vai controlar também, passou um pouquinho, vai liberando e vai mantendo o pedal do freio traseiro suavemente. Você vai conseguir fazer a sua manobra tranquilamente, aprendendo a usar essa sintonia fina, né, da embreagem com o acelerador, com o freio traseiro, e isso só praticando. A gente tem que realmente ter esse cuidado e lembrar da questão da frenagem, ter cuidado com o pneu, ter cuidado com a estrada. Como é que tem cuidado com a estrada? Olhando, né? Vendo longe, o máximo que você puder. Se tiver uma mancha estranha no asfalto, se tiver uma areinha assim, você consegue perceber. Outra coisa é quando vai entrar numa curva, o certo já, né, a gente já sabe disso, você abrir um pouquinho para fazer a curva, não tentar fazer ela na beiradinha, na margem do acostamento, e principalmente se for terra, né, na estrada. Ali vem umas areinhas, uns pedregulhozinhos, né, e normalmente as pessoas, você vê muito filme, muito vídeo aí de pessoas que derrapam justamente por isso, porque vem aquelas pedrinhas, né, areinha que vem da terra, e aí você acaba entrando ali por cima para não chegar muito no meio da pista. Mas o correto de fazer uma curva é você primeiro abrir para depois ir fechando, né? Você não pode vir já colado no lado do acostamento para fazer uma curva. Então você abre e nisso você já está olhando para onde vai, para ter noção de como está. Porque tem casos que vem muito mesmo, aquele saibrozinho, né? Ele vai espalhando pelo meio do asfalto. E ali passou, se tiver meio inclinado, não tem jeito. Se tiver meio... a roda da frente estiver um pouco virando, ou a moto tiver um pouco inclinado, se bater ali já era. Aí não depende da sua técnica, não depende do seu preparo. O seu preparo está em antever, em olhar, ver a situação da pista. Se tem muita terra, mesmo que você não aconteceu esse caso de estar no meio da pista, você já pode imaginar que de repente vai ter lá para frente. Aí já ficar mais atento, já ficar ligado nisso. Mancha de óleo. E se chover, a questão da frenagem, essa máxima que se tem 70% na frente, 30% atrás, não foge muito disso não, é mais ou menos isso mesmo. Até porque o freio traseiro, ele não é para frear a moto, a não ser em baixa velocidade, ele é para equilibrar, ele é para dar estabilidade quando o da frente está segurando. Tanto que o correto é você frear com o de trás, segurar com o de trás e segurar com o da frente. Primeiro vem o de trás, depois o da frente. E terminando também. Primeiro você solta o da frente, depois solta o de trás. Isso para você ter uma condução em
em alta velocidade, né? Você está ali e de repente você tem que parar. Tanto é verdade que o da frente é o que para a moto, que assim, eu não sei, 90% talvez, mas a grande maioria das motos, o freio ABS é só na frente. E por que seria isso então? Porque realmente é o que para a moto. Só que o de trás é importante, porque é o equilíbrio. Se você só parar, só apertar o da frente, a moto vai ficar desestabilizada. Então você vai no da frente, já começa com o de trás para estabilizar a moto e vai segurando com o da frente. Tudo isso gradual, para isso que você tem tempo. Tem que ter tempo, tem que antever para não ter que alicatar logo o freio da frente e apertar o de trás com toda a força. Porque você tendo tempo, você vai fazer redução, você vai ter uma frenagem super tranquila, super suave, preservando sua moto e a sua integridade física também, né? Então, a questão da frenagem tem muito a ver com o controle de embreagem para que você tenha você tenha mais segurança em efetuar essa frenagem. E também, em baixa velocidade, esse controle de embreagem vai ser muito importante e você vai sentir isso quando começar a praticar, você vai ter mais segurança. Porque às vezes a gente acha que aquele ali está ali só para apertar, passar a primeira, a segunda, ir até a sexta e já foi. Não é bem isso. Ele é muito importante. Toda vez que você reduzir, soltar devagar. Toda vez que você for acelerar, aumentar, soltar devagar, para que não tenha aquele tranco. Lembrando que o que a embreagem faz é transferir, né, a potência do motor para a roda traseira. Isso pode ser de uma maneira brusca ou pode ser de uma maneira suave. Aí você escolhe. Então eu queria colocar isso, porque eu vejo que são detalhezinhos assim que parece bobo, mas que no dia a dia faz muita diferença. E eu acho muito legal a gente praticar, e eu sempre falo isso, né? A gente que adora moto, que se pudesse ficaria o dia inteiro em cima de moto, você tirar um dia na semana para ir treinar, sabendo que isso vai melhorar a sua pilotagem, vai te dar mais segurança. Imagina você fazendo curva em baixa velocidade, com toda tranquilidade, sem ter que ficar saindo da moto empurrando. Saber que você sabe, é mostrar para você mesmo, né? Que você é capaz de fazer esse tipo de condução sem se desesperar. É gratificante. Então eu acho que praticar uma coisa que a gente gosta é maravilhoso. Então vamos tirar pelo menos um diazinho na semana, depois de 15 dias, depois uma vez por mês, mas sempre dá uma treinadinha, principalmente se está trocando de moto, está mudando a moto. Você tem que sentir a embreagem, tem moto que tem mais espaço, mais folga, né? Toda moto tem uma folguinha, é natural, tem que ter, mas você tem que descobrir qual é essa folga da sua e a conexão também da embreagem com o motor. Porque o que acontece? A gente acha que pega daqui, traz aqui, mas às vezes no meio ela já conecta. Então você tem que descobrir esse momento de conexão e desconexão, para que de repente você não precise forçar tanto, perder muito tempo, perder energia. Você aprende com a sua moto. Aí você vai descobrir qual é o ponto de conexão dela. Isso é muito legal. Então vale a pena treinar, vale a pena praticar e ficar com a pilotagem mais segura e mais bonita também, né? Pois é, gente, eu queria falar sobre isso. Até exagerei um pouquinho aqui, que eu ia falar de embreagem, mas não tem como falar sem falar do freio, né? E eu acho que é isso. Qualquer coisa, estamos aqui, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, coloque aqui embaixo, dica, sugestão. E não esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar. Isso é muito importante para o canal. Beleza?